Fica a Dica Podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Renata Cardoso e hoje vamos falar sobre os investimentos em fintechs brasileiras neste início de ano, da migração de empresas para o metaverso, do vazamento de dados do Mercado Livre e muito mais. Fique com a gente! Eu sou Matheus Soares e começo o episódio trazendo um dado que ajuda a mostrar o quão aquecido está o mercado das fintechs aqui no Brasil. Em fevereiro, as startups brasileiras receberam 763 milhões de dólares em aportes distribuídos em 40 rodadas. Segundo o Inside Venture Capital, relatório produzido pela Distrito com o Bex Banco. Mais uma vez, as fintechs lideram o ranking. Atraíram 567 milhões de dólares no mês, equivalente a pouco mais 74% do total. Matheus, o valor total dos aportes é 129% maior que o mesmo mês de 2021. Vale lembrar que grande parte desses aportes foi para a Neon, que levantou 300 milhões de dólares em rodada que a tornou unicórnio, como a gente já tinha comentado aqui. Na sequência, aparecem as HR Techs, Real Estate, Retail Techs e as Smart Techs. O estudo mostra ainda um crescimento no ticket médio em praticamente todos os estágios de captação. Para Gustavo Guerin, CEO do Distrito, esse dado aponta para a maior maturidade do ecossistema brasileiro, que tem recebido rodadas cada vez mais robustas. E falando em altas cifras, a organização que doa suprimento para civis e militares ucranianos Come Back Alive encontrou uma forma para angariar fundos nos termos dos criptoentusiastas, bem disruptiva. Com o leilão de um NFT da bandeira da Ucrânia, o grupo arrecadou 2.258 Ethers, cerca de 6,7 milhões de dólares ou 34 milhões de reais na última quarta-feira. Inclusive, nessa quarta-feira, a Comissão Europeia confirmou que criptomoedas fazem parte das sanções adotadas pela União Europeia contra a Rússia e Belarus, em resposta à guerra na Ucrânia. O documento esclarece que criptoativos estão sob o escopo de valores mobiliários transferíveis e que expandem ainda mais as restrições financeiras ao espalharem as medidas já impostas por meio das sanções à Rússia. E já que o assunto é tecnologia, não podemos deixar de falar do metaverso. Para Lucas Schack, fundador e CEO da Bitfy, o metaverso é um ecossistema de grande potencial ainda inexplorado. Para o executivo, o que está provado até agora, porém, é a monetização desse mercado. De bancos ao varejo, a migração para o metaverso está acontecendo. Além disso, há aquelas empresas que nasceram especificamente nesse cenário, antes mesmo dele ficar hypado. É o caso da Code Coast, startup de realidade aumentada que tem como seus principais propósitos democratizar o uso da tecnologia no mercado de e-commerce brasileiro. E dois dos principais projetos de NFTs da atualidade estão unindo forças em prol da causa feminina. Nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, o metaverso The Sandbox anunciou uma parceria com a coleção de NFTs World of Woman. A iniciativa vai gerar 25 milhões de dólares para trazer cada vez mais mulheres para o mundo dos NFTs e metaverso. Por meio da WOW Foundation, uma iniciativa da World of Woman para promover a educação e orientação de mulheres no blockchain, o The Sandbox vai doar a quantia milionária e continuar financiando a causa ao longo de 5 anos, informaram as empresas. E agora, vamos de noticiário nacional, que nessa semana foi estrelado pelos hackers. Devido a falhas de segurança, o Mercado Livre teve dados de mais de 300 mil usuários vazados na última segunda-feira. De acordo com a empresa, os hackers tiveram acesso ao código-fonte da instituição. Após o vazamento, o Procon SP notificou a empresa solicitando informações sobre o episódio, como serviços comprometidos e possíveis danos aos consumidores. O Mercado Livre garantiu que a sua infraestrutura de dados não foi afetada, assim como informações financeiras, senhas de usuários, cartões de crédito ou débito. Ainda assim, as medidas emergenciais tomadas pelo Mercado Livre não foram o bastante para conter a queda de 13% nas ações da empresa nos últimos dias. Mas a gente sabe que os ataques não são um privilégio do Mercado Livre. No início da semana, Samsung teve o código-fonte da sua linha Galaxy roubado por um grupo de hacker. Já o Banco Itaú e Nubank apresentam falhas de segurança em uma das suas bases de dados.
o que revelou informações sensíveis de alguns clientes. E a Zeta, entidade dos bancos digitais no Brasil, está defendendo uma nova reforma das regras de portabilidade de conta-salário para facilitar o uso do serviço. A necessidade de apresentação de documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e o número do CNPJ, além do prazo regulamentar de 10 dias úteis para a conclusão do processo, ainda limitam o interesse pela portabilidade e, consequentemente, da competição no sistema financeiro, disse o presidente da Zeta e diretor de Relações Institucionais do Nubank, Bruno Magrani. A defesa de um modelo mais fluido para usuários trocarem de bancos ocorre enquanto a velocidade da abertura de novas contas de pagamento perde força no país. Após uma explosão durante a pandemia, na esteira das medidas de isolamento social que provocam uma corrida por serviços online. O uso da portabilidade ainda é ínfimo no Brasil, em parte por causa das exigências relativamente pequenas, mas que desestimulam muito as trocas de instituição, disse Magrani a Reuters. Para ele, essa transição poderia ser tão fácil quanto fazer um Pix. E a Rede Banco 24 Horas divulgou nesta quarta-feira que já movimentou mais de 3 milhões de reais em saques de criptomoedas em seus caixas eletrônicos. O serviço começou a ser oferecido no final de 2020 e, considerando que a ideia de vender criptoativos em caixas eletrônicos ainda está em fase inicial, os números mostram uma aceitação considerável pelo público brasileiro e também reforça o crescimento do mercado cripto no país. Existe uma riqueza em criptomoedas sendo construída mundo afora e nós somos capazes de conectar o físico e o digital, permitindo que criptobancos ou instituições totalmente digitais possam transformar um ativo digital em dinheiro vivo na mão do cliente, disse Luiz Fernando Lopes, gerente de plataformas digitais da TecBan. O saque de criptomoedas nos equipamentos da TecBan é feito em parceria com o banco digital Multimoedas Capital, que se conecta ao caixa eletrônico através da plataforma Hub Digital, criado em 2019 e cujo objetivo é permitir a interação de bancos digitais e fintechs com a rede Banco 24 Horas. Matheus, a integração dos caixas eletrônicos Banco 24 Horas ao mercado de criptoativos pode ser um importante catalisador para a adoção do setor no país, já que a rede é utilizada por quase 152 milhões de brasileiros em mais de 1.000 cidades e responsável por movimentar cerca de 5% do PIB brasileiro, segundo dados da própria empresa. E agora vamos às nossas rapidinhas de mercado. O Next, do Bradesco, comprou a Techfin baiana, a Arin, empresa de tecnologia de meios de pagamento focada em promover experiências de Invisible Banking, ou seja, a inclusão de soluções financeiras às jornadas de consumo dos clientes sem necessidade de acessar outros aplicativos. Dentre o carro-chefe da Arin estão a integração tecnológica entre o Pix e o varejo, e-commerce físico, além da conexão de plataformas financeiras ao Open Finance. Com a aquisição, o Next passa a ser acionista majoritário da Arin, que continuará a atuar de forma independente, atendendo seus próprios clientes além do próprio Next. O benefício imediato da aquisição será a utilização da infraestrutura tecnológica da Arin no Next Shop, marketplace do Next, que passará a incluir o Pix entre as opções de pagamento. Em seguida, o cliente terá acesso a um leque diversificado de outras opções para concluir uma compra. Isso possibilitará ao Next ter controle completo dos pagamentos no Next Shop e criar promoções personalizadas, de acordo com o perfil de engajamento dos clientes. E para finalizar, a edição especial do Lift, Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que tem como objetivo avaliar casos de usos de uma moeda digital emitida pelo Banco Central, o Lift Challenge Real Digital, atraiu 43 empresas, não apenas no Brasil, mas também na Alemanha, Estados Unidos, Israel, México, Portugal, Reino Unido e Suécia. Dos 47 projetos apresentados, 9 foram selecionados, cobrindo o universo proposto na chamada dos trabalhos, com aplicações de entrega contra pagamento, pagamento contra pagamento, internet das coisas, finanças descentralizadas e soluções de pagamento quando tanto o pagador quanto o recebedor se encontram sem acesso à internet.
Para conhecer cada um dos selecionados, basta acessar o site do BC. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. E desta vez teremos um hiato de algumas semanas até o próximo episódio. É isso mesmo, voltamos em abril com muitas novidades para vocês. Nos veremos em breve. Até mais!